no Evangelho de Marcos, diz a palavra que Jesus chegou no povoado de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? É uma pergunta normal. É uma pergunta que qualquer um de nós muitas vezes queremos saber o que as pessoas pensam de nós. E geralmente as pessoas nunca pensam verdadeiramente aquilo que somos. Sempre acham que somos mais ou que somos menos. Então eu acho que é melhor não perguntar, já que nunca acerta. E o Senhor sabe que eles não sabem quem Ele é. E a resposta é clara. Alguns acham que tu és João Batista. João Batista tem menos de um ano que morreu. Foi degolado por Herodes. Outros acham que é Elias ou algum dos profetas. Mas se você prestar atenção, nem Elias, nem João Batista fizeram o que Jesus fez. Jesus é diferente. E por que Ele é diferente? Porque Ele é Deus. Enquanto Elias, Jeremias, Jonas, Daniel, João Batista são somente servos de Deus. Estava ali o Filho de Deus vivo. Andava com eles, conversava com eles. Estava ali no povoado. Mas eles não compreendiam quem era esse homem. Esse homem que tinha um discurso abrasador. Esse homem que não tinha limite. Andava sobre as águas, ressuscitava os mortos depois de 4 dias. Lázaro tinha 4 dias que tinha morrido quando o Senhor voltou para Betânia. Marta vai dizer, ele já cheira mal, já está podre. Curava os cegos com toda facilidade. Multiplicava os pães. Pegava 5 e de 5 pãezinhos ele fazia 15, 20 mil. Multiplicava com muita facilidade. Então ele é diferente, mas ninguém consegue perceber a diferença de Jesus Cristo para Elias, para Jeremias, para João Batista. João Batista não fez milagre. João Batista não andou sobre as águas. João Batista era santo, verdade. Mas a missão de João Batista era nos levar para a conversão. Nos chamar a atenção. Dizer para nós, preparai o caminho do Senhor, porque o machado já está. Aonde? Machado já está na raiz. Aquele que não der fruto será cortado, arrancado, jogado, queimado. Dizia João Batista. Nós temos aqui o Filho de Deus vivo, perguntando quem os homens acham que eu sou. Há 2000 anos fazemos essa pergunta: quem é Jesus Cristo? Se você for em qualquer livraria, você vai achar Jesus é o maior psicólogo, é o maior empresário, Jesus é o grande mestre, o grande professor. Mas raríssimo você vai encontrar um livro que diz verdadeiramente esse homem é Deus. Não adianta dizer que ele era Deus, como disse o tenente, sargento, sei lá, aquele que enfiou a espada em Jesus Cristo. Depois ele disse, esse homem verdadeiramente era Deus. Ele não era, ele é Deus.
Mas Ele quer saber também o que você pensa dele. E para vós, quem eu sou? Quem eu sou? Os apóstolos vão silenciar, porque verdadeiramente eles não sabiam quem era Jesus Cristo. E Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E quando Pedro responde dessa maneira, Jesus diz: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pode aplaudir isso. Feliz és tu, Simão. É o que diz o Evangelho de Marcos. Não é o Pai que não é a carne que te revelou isso, não são os homens que te falaram isso, mas o meu Pai. O Pai revelou para você que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou Deus. Essa pergunta de Jesus Cristo, hoje eu estava meditando de manhã na missa, que ela corresponde àquela segunda pergunta que o Senhor fez para Pedro. Se aquele perguntou, e para vós, 1 ano e meio depois ele pergunta para Pedro: tu me amas mais do que esse? Já que foi te revelado que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o que sou, me amas mais? Na véspera de Pentecoste, na vigília de Pentecoste, o Senhor sentado, o Evangelho traz o Senhor sentado com Pedro na beira do lago, pergunta: me amas mais? Não adianta amar igual, não adianta. Esse rapaz que cantou aqui, ele faz parte da comunidade do Padre Luiz, lá de Goiânia. Não é verdade? O ministério dele é lá, ele está visitando a gente. Ele tem um CD maravilhoso, eu estava olhando o CD dele. Depois vocês não vão comprar, porque vocês não compram essas coisas. Vocês compram Amado Batista. Mas eu pergunto, nós amamos mais Jesus Cristo do que o Padre Luiz com a comunidade dele lá em Goiânia? Cidade das mulheres feias? Será se amamos mais? Se não amamos mais, nós temos que amar mais e mais e mais e mais. Não é amar igual, não é amar menos. Me ama mais do que eles. E nós muitas vezes declaramos Jesus Cristo como o nosso Salvador, o nosso Senhor. A gente fala isso. Meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. A minha orelha está ficando pequena, não cabe mais o microfone. E é o único órgão que continua crescendo com a velhice. Né? Tudo acaba, diminui, mas a orelha e o nariz continua crescendo. E a minha está diminuindo, alguma coisa está acontecendo. E para vós, quem eu sou? Nós escutamos muita gente dizer: Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Redentor, Jesus Cristo. Mas será se é mesmo o nosso Messias? Será se Ele é mesmo o nosso Senhor? Será se Ele é mesmo o nosso Salvador? Porque se Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. E quem quer ser servo de Deus? Quem? Quem quer? E aquele que se propõe a ser servo, será se são servo mesmo? Eu me questiono, será se verdadeiramente eu sou servo? Eu estou aqui para fazer a minha vontade, porque o servo não tem vontade. A vontade dele é fazer a vontade do seu Senhor, ele não tem vontade.
Eu acho que nós queremos ser mais chefe de Jesus Cristo do que servo de Jesus Cristo. Que muitas vezes nós queremos mandar em Jesus Cristo. E ficamos revoltados quando Ele não nos obedece. Nós queremos que Ele faça isso, cure aqui, age dessa maneira, agora, Senhor. E se Ele demorar um pouquinho, nós ficamos chateados. Procuramos tudo para nos afastar dEle, provocamos Ele. Me chama, mestre, me chama, Senhor, e verdadeiramente eu sou o Senhor, diz Jesus Cristo. Verdadeiramente eu sou o Senhor. Mas em seguida Jesus começa a falar aqui no Evangelho sobre aquilo que Ele vai passar. Jesus proibiu-lhe severamente de falar, de contar para os outros. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Aqui está a missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo é essa: é dar vida para nos salvar, passar por esse julgamento, carregar sua cruz, ser crucificado, morrer na cruz e ressuscitar, porque a morte de Jesus é a morte da morte. Vencer Satanás na cruz, vencer o poder das trevas na cruz e nos salvar. E quando Ele começa a falar da sua missão, porque essa é a vontade do Pai, Ele mesmo diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Pedro começa a dizer: Senhor, que isso não te aconteça. Olha aqui que Pedro fala: Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus olha para Pedro, que acabou de dizer que ele era bendito. Jesus repreendeu a Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, mas sim como os homens. Com essa mentalidade, Pedro já não é Deus que está falando em você, mas Satanás. Então, nessa mentalidade, vai para longe de mim. Vai para longe. Qual é a mentalidade de Deus, meu amigo? Qual é a mentalidade dos homens? Os pensamentos dos homens são limitados. Nós não sabemos. Nós temos que pedir ao Senhor que faça a sua vontade na nossa vida, que a gente não seja um profissional de atrapalhar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? E essa vontade de Deus está sendo aceita na sua vida? Você aceita? Não interessa se o seu vizinho aceita, se a sua mãe aceita, se eles não aceitam, isso não interessa. Não interessa se o pai vai aceitar a vontade de Deus na sua vida. Talvez ele não vai aceitar porque ele quer fazer a vontade dele em você. E será que você está aceitando a vontade de Deus? Obedecer ao Senhor, fazer a vontade de Deus, estar com Deus, permanecer com Deus, confiar em Deus. O problema é que nós não confiamos em Deus. Nós confiamos nos nossos amigos, confiamos no nosso poder, confiamos no nosso dinheiro, na nossa capacidade, mas nós desconfiamos de Deus. Hoje eu dizia para uma senhora que a mãe está na UTI: entregue a sua mãe nas mãos de Deus. Ah, não, padre, eu não aguento fazer isso não. Não, eu não aguento ir lá. Falei: vai lá para Deus do Santíssimo, me perdoe se eu estiver aqui. Contou para mim, eu conto para o mundo. Vá para Deus do Santíssimo e entregue sua mãe. Ah, não, padre, eu não vou entregar minha mãe não. Ou entregando ou não, meu amigo,
Se você entregar, fica mais fácil para você. Você confia, deixa Deus levar o barco, deixa Deus conduzir o barco, não somos nós. Confia no projeto do Senhor. Quem confia no Senhor não é confundido, diz a palavra. Confia. Deixa Deus conduzir. Deus tem a sua vontade. Eu estava aqui 10 horas da manhã, quando me ligaram do Ceará, dizendo que meu pai tinha dado um derrame. Na verdade, eles nem sabiam o que meu pai tinha dado. Meu pai, que não tomava banho, resolveu tomar um banho. E no banho caiu. A água matou meu pai. Aí deu um derrame. E ficou 45 dias sem comer, sem beber, não bebia, não comia nada, só no soro. E eu fui, e fiquei muito preocupado, porque eu tinha que voltar para começar o trabalho aqui. Minhas férias foi acabando, e eu ficava preocupado, o que vai ser da minha mãe sozinha nessa roça, tudo longe. Terrível. E eu ficava dizendo, mas Senhor, eu não posso ir, meu pai está aqui nessa situação. E aí o Senhor me deu uma visão, eu pegando um caminho e meu pai outro. E o Senhor dizia, volte e deixe o seu pai seguir o projeto de Deus. Imediatamente eu voltei. No outro dia eu fui para Fortaleza, lá comprei a passagem e vim para cá. E 20 dias depois eu estava celebrando a missa de cura aqui, 10 da manhã, quando meu pai morreu. Foi exatamente quando ele morreu e ele passou aqui perto de mim. E eu falei, o meu pai morreu. Quando eu cheguei em casa, eles haviam avisado que ele morreu, e eu voltei lá para o Ceará para fazer um enterro. A vontade de Deus que tem que ser feita, não a nossa vontade. Ele é o Senhor, Ele é o Messias. Ou eu acredito nele, ou eu caio fora. Eu caio fora. Ou eu estou com ele, ou estou contra ele. Ou eu sou dele, ou não sou. Eu não sou. O que é de Deus é de Deus. O que é do mundo é do mundo. Se nós estamos, se ele, verdadeiramente Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, você não tem que fazer a vontade de Buda. Você não tem que fazer a vontade do preto velho, da benzedeira, da mãe de santo. Você não tem que fazer vontade dessas pessoas, do mundo. Você tem que andar na palavra de Deus e viver a palavra de Deus e caminhar com Deus. Nós só precisamos de Deus, não precisamos de mais nada, só de Deus na nossa vida. Só isso. Você não vai precisar de nada. É interessante. A gente nasce vazio, inocente, a gente não traz nada, a gente não traz nada. A gente não traz voz, a gente não traz caminhar. Nós vamos conquistando no decorrer do tempo. Mas depois nós vamos conquistando muitas coisas, coisas negativas, coisas boas. Nós vamos aprendendo a odiar, amar, sorrir, chorar e guardar. Nós vamos guardando tudo que aparece na nossa frente. Guardamos ódio, guardamos raiva, guardamos mágoa, guardamos idolatria, guardamos pecado, guardamos os bens materiais, guardamos tudo. Comida, inventaram uma geladeira para a gente guardar a comida. E se deixar, a gente vomita e guarda o vômito para comer depois. Se deixar, a gente faz isso. Nós vamos assim. Porque nós queremos uma garantia para amanhã. Nós queremos alguma coisa para amanhã. Eu tenho que me garantir, porque eu não sei o dia da manhã. E não sabe mesmo. E não sabe. Então amanhã eu tenho que ter uma casa, e amanhã eu tenho que ter isso, e amanhã eu tenho que ter aquilo, e amanhã. E o amanhã nunca chega. Se tem um trem que não chega, é o trem do amanhã. Não chega, meu amigo. Não chega. Deus sabe que você precisa comer todos os dias. E Deus sabe que você precisa respirar todos os dias. Deus sabe.
E quando a gente confia no Senhor, todos os dias você vai comer, e todos os dias você vai respirar, e todos os dias. É todos os dias. Acredite em Deus. Nós temos que ter Ele como o nosso Salvador. Se Ele é o nosso Salvador, nós já estamos salvos em Jesus Cristo. Nós já estamos salvos em Jesus Cristo. Tomar posse da salvação do Senhor. Nós precisamos tomar posse da salvação que o Senhor já nos deu. Que o Senhor já nos deu. Nós temos que tomar posse disso. Tomar posse do projeto do Senhor, das graças do Senhor, da misericórdia do Senhor. Nessa primeira leitura de hoje, o Senhor fala para Noé. Noé, porque fez a vontade de Deus, ele viveu quantos anos? Quando ele saiu dessa arca, ele tinha 601 anos. Não sei que tamanho era isso, mas era grande. 600. Será que ele comia para viver tanto? Hein? Light, diet, só alface. Qual era a dieta dele? O Senhor mandou comer tudo. Olha o que o Senhor vai dizer: sede fecundo e multiplicai-vos, enchei a terra. Pode aplaudir essa ordem, Senhor. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que eu entrego todos em vossas mãos. Pode aplaudir. Ou seja, comande tudo, diz o Senhor. Tudo está aí para vós. Tudo está para vós. Tudo. Tudo é para vós. No Nordeste tem uma formiga, que ela vai crescendo e ela vai ficando com a bundona bem grande. E nas primeiras chuvas ela sai. E quando sai a gente pega ela, arranca a bunda e coloca na panela, meu amigo, e dá uma farofa maravilhosa. Dá uma farofa maravilhosa. Uma vitamina maravilhosa. O Senhor mandou comer tudo. Tudo está aí para o nosso alimento. Mas hoje a gente fala assim: não, você não pode comer picanha, você não pode comer carne vermelha, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, porque você vai acabar morto. E se você não comer, você morre. Se comer, você morre, meu amigo. Morrer, você vai morrer. Coma de tudo e louve o Senhor por tudo que você tem para comer. Você sabe por que rico faz essas coisas? Sem inversão de rico, burguesia. Não como isso, não como aquilo, porque nunca passou um dia de fome. No dia que passar, meu amigo, coma até o catarro. Come tudo. Essas crianças aí que a gente vê na favela escorrendo nariz, escorre no nariz e cai na boca e volta de novo. É alimento, tudo se torna alimento. Aliás, um dia desse alguém me fez essa pergunta. E eu sabia a resposta. Alguém perguntou o que os pobres jogam fora e os ricos colocam no bolso. Catarro. Os pobres jogam fora, mas os ricos colocam no bolso. A ordem do Senhor é essa: sede fecundo e multiplicai-vos, enchei a terra, diz o Senhor. E aí nós caímos no egoísmo, somos egoístas. E hoje vocês casam e não querem ter filho, de jeito nenhum. Quando tem, só tem 1, 2. Eu não posso, porque eu ainda tenho que estudar, eu ainda tenho que fazer isso, e eu não posso ter filho de jeito nenhum, porque como é que eu vou fazer? Aí você tem um filho, você chega numa casa, de 2 andares, com várias suítes, aí você tem um filho. 2 filhos. E você sabe por que você não quer ter filho? Porque você é um egoísta.
Você só pensa em você, e quem só pensa em você não pode ter filho. Não existe ex-filho, existe ex-esposa. Até eu concordo que alguns são casados no civil, pode largar, que não são casados mesmo. Ex-sogra, ex-genro, mas filho é para sempre. Então vocês não querem. Porque não querem, porque eu tenho que ter o meu carro, eu tenho que ter as minhas coisas, eu tenho que ter isso, o meu dinheiro só dá para mim e eu não posso dividir com filho nenhum. É isso que acontece. Essa coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo, egoísmo pleno, filho. Não é doença, não é porque nasceu assim, é safadeza. Homem se junta com homem, casa com homem, porque sabe que 2 homens não dá filho. Dá filho? E nem 2 mulheres. E nem 2 mulheres. É para não ser mãe. É para não ter a dor do parto. É para não parir, que vocês mulheres estão aí nessa situação infeliz. É isso. Não é porque você nasceu com essa tendência, eu já nasci assim. Quando eu era criança, quando eu era bebê, eu não chegava nem perto dos peitos da minha mãe, porque eu tinha nojo. Mentira. Não tem essa. É o egoísmo de Satanás que entrou na nossa sociedade. Egoísmo do querer ter, ser, somente para você. Somente para você. Somente para isso. Sede fecundo e multiplicai-vos e enchei a terra, porque tudo é vosso. Entrego tudo nas vossas mãos, diz o Senhor. Entrego tudo em vossas mãos. Tudo que vive e se move, vos servirá de alimento. Pode aplaudir o Senhor. É isso. Tudo que vive e se move, vos servirá de alimento. Tu já viu aquelas crianças chatas que não comem nada? Não como isso, não como aquilo. É pecado criar gente assim. É pecado criar uma pessoa aqui dessa maneira. Tudo que vive e se move servirá de alimento. Entrego-vos tudo, diz o Senhor. Entrego-vos tudo, toma posse disso. Eu vos entrego tudo, diz o Senhor. Como já vos dei os vegetais, darei tudo mais, tudo, diz o Senhor. Tudo é do Pai, e tudo o Pai te deu, tudo. Mas não acreditamos nisso. O problema é acreditar nisso, tomar posse disso, viver com isso. Tudo é para você. E se você não for egoísta, tudo vai vir para as suas mãos, acredite, tudo vai vir para as suas mãos. O Senhor vai te multiplicar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar o que você precisa. Se coloque nas mãos de Deus, porque Deus vai fazer assim. Diz que tinha um homem chamado Sem, porque tudo ele tinha muito. Ele tinha 100 carros, 100 sapatos, 100 terno, 100 fazenda, tudo ele tinha 100. E um dia ele estava dormindo, acordou com uma voz que disse, e ele chamava Pedro 100. Pedro 100. Ele escutou uma voz que disse, Pedro 100, aqui está uma bolsa para tu pedir esmola. E quando ele acordou, a bolsa estava lá nos pés dele. E diz a história que ele perdeu tudo e acabou pedindo esmola. Por quê? Ele acreditava que era só para ele, que tudo era para ele, que tinha que ser 100% para ele. 100%. O Deus da misericórdia, Ele sabe o que você precisa. Deus sabe que você precisa. Tivemos alguns testemunhos interessantes aqui de manhã. E um senhor que eu lembrei dele, trouxeram ele aqui porque os médicos disseram que ele tinha que fazer uma cirurgia, porque se não fizesse a cirurgia, ele ia morrer. Mas se fizesse a cirurgia, ele tinha 99% de morrer na cirurgia. Foi o que os médicos disseram.
E eu lembro, porque ele desceu do carro e ele não aguentou chegar na minha sala. Ele não aguentava nem andar. E eu fui, fizeram eu ir ao encontro dele, e eu fui ao encontro dele. E ele não conseguia falar, mas a pessoa que estava com ele disse, e ele balançava a cabeça. Aquilo que os médicos disseram, hoje ele repetiu isso aqui. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, o Senhor me falou, quem dá a vida não são os médicos, sou eu, e ele não vai morrer. E ele não morreu. Ele fez a cirurgia, e não foi nada daquilo que os médicos falaram. Foi nada daquilo que os médicos falaram. De jeito nenhum. Quem está no comando é Deus. Só Deus está no comando. Ou você acredita ou você não acredita, mas é Deus que está no comando. É o Senhor que está no comando. Eu tenho uma moça consagrada da comunidade renascida em Pentecostes, o pai dela todos os dias ela achava que o pai ia morrer. E aí ela dizia, padre, eu só posso te ajudar quando meu pai morrer. Quando meu pai não morreu, tenho que cuidar do meu pai, porque é a minha missão. Eu falei para ela, escuta, e quando é que teu pai vai morrer? Não aguento mais escutar isso. E aí Deus me falou, daqui a 5 anos. Acho que já se passaram 2. E ele tinha tudo para morrer, e não morre porque a morte está no comando de Deus. É Deus que manda. Na hora certa, na hora de Deus, o milagre vai acontecer. É exatamente na hora de Deus, meu amigo, o milagre vai acontecer. Não tenha dúvida disso. É Deus que fala. Ele fala tanto, ele se comunica tanto, ele nos diz tanto. E será que nós somos tão cegos, tão surdos, que a gente não consegue perceber que é o Senhor que está falando? Deus tem nos falado através dos sinais, Ele tem falado através de profecia, Ele tem falado através de mensagem, Ele tem nos falado, meu amigo, falado e falado e falado e falado. O Senhor tem falado. Não escutamos, ou não queremos escutar a palavra do Senhor, porque não acreditamos que é verdadeiramente a palavra do Senhor. Será que você só vai acreditar em Deus quando você morrer e chegar diante dele? Aí você dizer, existia mesmo. Aí já é tarde, filho. Aí já é tarde. Fé é crer naquilo que não se vê. Para você crer, você tem que ver, seu filho de uma égua, vai morrer. Você tem que morrer. Fé é cega, a fé é cega, é extremamente cega, meu amigo. Fé é esperar contra toda esperança. Contra toda esperança. Se você precisa ver para você acreditar, para você esperar, então não precisa você esperar. Quem anda na palavra de Deus, quem anda dentro dessa espiritualidade, ele não vê nada, ele tem que crer, ele tem que continuar caminhando. Extremamente caminhando. A gente não vê os anjos, mas acreditamos nos anjos e sabemos que os anjos existem. Acreditamos na palavra de Deus porque é a palavra de Deus, e acreditamos nesse Deus porque sabemos que Ele existe. Não temos que ter medo, não temos que duvidar do Senhor. Se for para duvidar, é melhor a gente se tornar ateu. É bem melhor se tornar ateu, viu, cantores e cantoras. Se é para duvidar do Senhor, se torne ateu e declare, eu sou um ateu. Nós temos que pedir hoje ao Senhor o dom dessa fé. Nós só não estamos mais felizes, não estamos melhores, tanto espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, como financeiramente, porque nós duvidamos do Senhor. E a razão da tua miséria é porque você não acredita que Deus pode abrir essa porta. Que o Senhor pode tirar a água do deserto. O Senhor pode tirar a água do deserto. Quando Ele diz para Moisés, bate na rocha, porque da rocha vai sair água. Ele não estava brincando com Moisés.
Bate na rocha, Moisés, bate. E diz a palavra que ele bateu. A água saiu. Mas o Senhor falou: você não convenceu o povo da minha presença. E porque você não bateu com convicção, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E esse foi o castigo de Moisés. Ele morreu vendo a terra prometida, mas infelizmente não entrou na terra prometida, porque ele não bateu com convicção. E o Senhor diz: quem bate será aberto, quem pede recebe. Nós temos que bater com convicção. É necessário, é preciso. Bata com convicção, peça com convicção. Não vá pedindo, insultando o Senhor com a sua falta de fé. É preciso. Se quer sinal, Deus vai te dar muitos. O que tu queres, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Amém. Vamos lá, canta aí. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu creio. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje.